Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Messias Rodrigues, professor de Física. Na aula de hoje vamos falar sobre os eclipses. Então, os eclipses, existem dois tipos de eclipses, né, que são os eclipses solar e o eclipse lunar. Né? O eclipse, o que é o eclipse? É o escurecimento parcial ou total de um corpo celeste provocado pela interposição de outro corpo celeste. Da Terra podemos observar eclipses solares do Sol e lunares, né, que é da Lua. Então, o eclipse solar ocorre quando a Lua se posiciona entre o Sol e a Terra. Né? Então, a Lua vai fazer com que a Terra perca essa iluminação do Sol. Ela vai projetar uma sombra na Terra, né? Vai atrapalhar que os raios solares cheguem até a Terra. E os eclipses lunares ocorrem quando a Terra se encontra entre o Sol e a Lua. A Terra fica no interior entre o Sol e a Lua e vai projetar uma sombra na Lua. Né? Então, existe três subtipos aqui de eclipses lunares. Tem eclipse lunar penumbral, você pode observar aí na figura. O que acontece? Então, como na aula passada nós falamos da sombra e da penumbra, e o Sol é uma fonte de luz extensa, então ele vai incidir sobre a Terra e vai formar uma sombra e uma penumbra. Então, quando a Lua se posiciona atrás da Terra e ela não está ainda na sombra da Terra, está na penumbra, na parte penumbral, então a gente vai dizer que está ocorrendo um eclipse lunar penumbral. E tem um eclipse lunar parcial. Quando que ocorre o eclipse lunar parcial? Quando o Sol, quando apenas parte da Lua está na sombra da Terra, né? Uma parte está na penumbra, outra parte está na sombra. Né? Então, por isso, eclipse lunar parcial. O eclipse lunar total é quando então a Lua está totalmente na sombra da Terra. Né? Então, esse último tipo ocorrerá quando a Lua entra no cone de sombra terrestre, né? Como representada na figura aí. E os eclipses solares, falando sobre seus subtipos, né, mais detalhadamente aqui, temos o eclipse solar total. Esse tipo de eclipse acontecerá quando o tamanho aparente da Lua for maior que o Sol, né? Ou seja, a Lua, por causa da distância dela com a Terra, ela vai tampar todo o Sol, né? Naquela região da Terra não vai ser possível enxergar o Sol na Terra e vai se aparecer uma sombra escura, né? Então a gente não vai conseguir enxergar nenhum raio de luz do Sol. Desculpa. Outro tipo de eclipse é o eclipse solar parcial. Quando acontece? Quando um alinhamento do Sol e Lua não intercepta a superfície terrestre. Então, ou seja, o eclipse solar parcial, quando a Lua entra ali na frente do Sol, mas não cobre totalmente o Sol, vai formando como se fosse com a forma como apresentei na figura aí, as primeiras figuras que aparece aí ao lado, né? Somente uma parte do Sol será obstruída pela Lua. Nesse caso, somente a região de penumbra intercepta a superfície da Terra. E o eclipse solar anelar. Esse outro tipo de eclipse ocorre quando a Lua está mais distante da Terra e não cobre totalmente o Sol. Então, por causa da distância, ela não vai cobrir totalmente o Sol, mas ela vai ficar ali posicionada de forma que vai aparecer um anel em volta da Lua, né? Um anel de luz, são os raios solares, ainda fica como se fosse um pouco ainda do Sol ainda de fora, né? Parte do Sol. E a Lua não tampa totalmente o Sol, formando um anel em volta da Lua, anel de luz, né? Por isso que a gente chama isso aí de eclipse solar anelar.
Então, pessoal, por hoje é só. Faça os exercícios, leia com atenção a matéria aí, tá? Que eu sei que vocês vão conseguir compreender. Caso não resta dúvida, reveja os vídeos e pode também estar deixando dúvidas nos comentários e entrando em contato aí nos grupos de WhatsApp, tá bom? Até a próxima aula, bons estudos.